Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na matéria Panorama do Novo Testamento. Eu estou fazendo aqui uma introdução. Que introdução, hein? Então, hoje eu quero falar sobre a inspiração e autoridade no Novo Testamento. Então vamos entender. A base doutrinária do Novo Testamento ela é totalmente inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra de Deus. Nós já tivemos essa aula, mas eu preciso te relembrar. Eu quero te lembrar que estudar teologia, eu já te ensinei isso, nós temos que voltar em vários pontos. Nós temos que muitas vezes ser um pouco repetitivo, porque isso vai te ajudar a assimilar. Vamos lá, o que significa ser inspirado por Deus? A palavra que Paulo usa aqui para inspirado é a palavra theopneusto, que significa literalmente soprado por Deus. Agora eu tenho certeza que você lembrou da nossa aula aqui sobre a inspiração das escrituras, né? Então isso indica que a escritura ela é o resultado direto da ação de Deus, ok? O Wayne Grudem ele vai dizer o quê? Que a expressão inspirada por Deus significa que todas as palavras da Escritura são palavras de Deus. Todas. A autoridade bíblica, ela depende de Deus, ela depende do autor e não daqueles que a reconhecem. Então, segundo o Wayne Grudem, a nossa sistemática que estamos lendo, a inspiração, né, segundo Grudem, não anulou a personalidade, o estilo literário dos autores humanos, ok? Mas Deus, soberanamente, usa cada autor do seu jeito, com a sua característica, mas Deus garante que tudo que foi escrito é aquilo que Deus soprou, é aquilo que Deus inspirou. Então vamos falar da inspiração do Novo Testamento, ok? Nós temos aqui 2 Timóteo 3,16, nós já falamos, né? Que ele fala que as Escrituras, o Novo Testamento, são igualmente consideradas Escrituras. Aí nós vamos para 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, que ele vai falar e vai igualar as cartas do apóstolo Paulo às demais Escrituras, ok? Pedro vai dizer assim, olha, os ignorantes instáveis distorcem o quê? As epístolas, as cartas de Paulo, como também fazem com as demais escrituras. Então ele coloca os escritos de Paulo no mesmo patamar das escrituras. 1 Timóteo 5,18, Paulo vai citar Lucas 10,7 como escritura ao lado de Deuteronômio 25,4. Ou seja, você pode depois ler na apostila que a gente vai enviar para você. Você percebe que o Velho Testamento é colocado como escritura, o Novo Testamento é colocado como escritura, as cartas paulinas é colocada como escritura. Então isso nos mostra o quê? Que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, eu estou em dúvida sobre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Então você tem que voltar lá no início do nosso curso, porque eu gravei essas aulas, não vou te lembrar delas, só para você voltar lá e ouvir e assistir essas aulas de novo, ok? Então entendo, a autoridade das escrituras vem por causa da sua inspiração. Então o Novo Testamento possui autoridade divina plena, ok? Por isso que os escritos do Novo Testamento, sejam os evangelhos, sejam as cartas, elas trazem, os escritos apostólicos, eles trazem instrução, repreensão, corrigem, educam na justiça. Então, as escrituras são suficientes para equipar o crente. Vamos lá? As escrituras são suficientes para equipar o crente. Eu concordo com a Aine Grudem. E você que é crente, está aqui assistindo a minha aula, você que é cristão, você para ser equipado para toda a obra que Deus tem para você, do que você precisa? Isso aqui, ó, Bíblia. Você não precisa de método, você não precisa de coach, você não precisa de psicólogo, você não precisa de exorcista, você precisa de ler a Bíblia.
E eu não estou aqui de maneira nenhuma, né, depreciando cada profissional desse. Não, não, não é isso. Eles são importantes em várias áreas da nossa vida. Mas se eu quero exercer a boa obra de Deus, eu só preciso disso aqui, ó, da Bíblia. Só disso. As escrituras são essenciais. Eu não estou dizendo que os demais livros não vão te ensinar, é claro que vão. Mas para a obra que Deus tem para a sua vida, nós precisamos das escrituras, ok? E aí nós vamos para a igreja primitiva, ela reconheceu rapidamente os escritos do Novo Testamento como inspirado por Deus. Então a inspiração, portanto, ela é o quê? Nos mostrando que o Novo Testamento é de origem divina, foi reconhecido pela comunidade da fé e foi confirmada pela sua coerência teológica e relevância espiritual, ok? Então entenda lá. Vamos pensar na unidade com o Antigo Testamento, né? Lucas 24, 44. São essas as palavras que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Né? Então, o que nós vemos aqui? Que a Bíblia ela é uma só história. Embora escrita por mais de 40 autores, ao longo de vários séculos, ela possui uma unidade temática e progressiva, pois ela tem um único autor soberano, Deus. Então, o Novo Testamento não é para substituir o Antigo, mas o Novo Testamento é o cumprimento e a revelação em plenitude e a interpretação do Velho à luz de Cristo. Ok? Então, isso é importante. Nessa unidade é que eu percebo a revelação progressiva. Então, Deus revelou de forma progressiva, como? No Antigo Testamento vem a lei, vem os profetas, vem os escritos. E no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo. Então, a lei, os profetas e os escritos apontam para quem? Para Jesus. Então, Jesus é o clímax da revelação. Pastor, depois de Cristo, a revelação continua progressiva? Não. A revelação é progressiva até Cristo. Cristo é o ápice dessa revelação, ok? O Novo Testamento, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, os autores do Novo Testamento constantemente estão apontando para o Antigo Testamento, mostrando como base, né, o cumprimento na pessoa de Cristo ou da missão de Cristo. Nós vamos ver isso de forma simples. Isaías 7,14 fala do nascimento virginal, que Jesus nasceria de uma virgem. Mateus capítulo 1, verso 22 e 23, isso é cumprido, isso acontece. E aí nós temos vários exemplos, né? Então vamos lá. Se eu vou para o Velho Testamento, eu tenho três grandes blocos, que é a lei, os profetas e os salmos. A lei de Moisés, aí nós vamos ver que Cristo, ele é essa figura representativa do novo Moisés. Deuteronômio 18:15, Moisés fala que viria alguém como ele. Atos 3:22, nós vemos que esse apontamento de quem viria como Moisés é Cristo, ok? Ele cumpre toda a lei e ele não revoga a lei, mas ele cumpre a lei. Os profetas, eles vão anunciar a vinda do Messias. Por exemplo, Isaías 53 fala do Messias sofredor e Jesus veio. Miqueias 5:2 fala do nascimento em Belém, Jesus nasceu em Belém. Zacarias 9:9 fala da entrada triunfal de Jesus, e isso aconteceu. Então, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Os Salmos. Vamos ter referências sobre o Messias como rei, Salmo 2, como sofredor, Salmo 22, como o ressuscitado, Salmo 16:10. Então a gente vê o cumprimento disso em toda a Bíblia. Então entenda, o Novo Testamento ele é a continuidade da promessa. Como assim, pastor? A promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, encontra-se o cumprimento pleno na pessoa de Cristo Jesus. Ok? A igreja ela é apresentada como a continuidade do povo de Deus.
Paulo vai dizer em Romanos 11, que ela foi enxertada na mesma raiz, ok? Isso é importante de você entender. Então vamos falar sobre o reconhecimento canônico, a formação do Novo Testamento, ok? Então lá, cano, a palavra cano, nós já tivemos essa aula, vem do grego canon, que significa vara de medir ou regra. No contexto bíblico, refere-se aos livros que foram reconhecidos com a medida oficial da verdade revelada por Deus. Então, o cano do Novo Testamento é, portanto, a lista dos escritos apostólicos considerados inspirados, autoritativos e normativos para a fé cristã. Weingrund, na sistemática, ele vai dizer que no processo de formação do cano, não foi a igreja que conferiu autoridades aos livros, mas ela apenas reconheceu por meio da ação do Espírito Santo. Reconheceu o quê? Aqueles que já possuíam autoridade divina. E aí isso vem pela sua origem apostólica e fidelidade doutrinária. Qual foi o processo de reconhecimento? Nós vamos ver isso nos primeiros anos da igreja. Então, os cristãos usavam o Antigo Testamento, a Septuaginta, a tradução do grego, a tradição oral dos ensinos de Jesus e as cartas que os apóstolos escreveram. Não foi só Paulo, né? Então, com o tempo, à medida que os apóstolos faleciam e surgiam as heresias, tornou-se necessário o quê? Preservar com clareza os escritos autênticos. E é aí que os livros começaram a ser reunidos. Quais são os critérios da igreja primitiva, né, para reconhecer a autoridade de um livro do Novo Testamento? Primeiro, apostolicidade. Apostolicidade. Eles foram escritos pelos apóstolos, ou os apóstolos contribuíram diretamente? Por exemplo, Marcos escreve o seu evangelho a partir da perspectiva de Pedro, ok? Lucas, companheiro de Paulo, faz uma pesquisa, ok? Nós vamos ter, além da apostolicidade, nós vamos ter a ortodoxia, que é o quê? Existe conformidade com a sã doutrina, naquilo que foi ensinado por Jesus e os apóstolos, os ensinos, eles se completam, eles não têm divergência, então a ortodoxia foi usada. Outro, o uso contínuo e aceitação das igrejas, porque as igrejas já veio aceitando esses livros como inspirados, ok? E também a eficácia espiritual. Eles produzem frutos espirituais, edificação. Gente, essa observação não foi feita em um dia, não, tá? Foi em dezenas de anos, ok? E aí nós vamos ter os concílios que vão definir esses livros. Nós temos o Concílio de Laodiceia, no ano 363, vamos ter o Concílio de Hipona, 393, e o Concílio de Cartago, 397. Então, esses concílios, todos eles vão afirmar que os 27 livros do Novo Testamento são inspirados por Deus. Esses concílios também vão dizer que os livros do Velho Testamento também são inspirados. Pastor, quando foi acrescentado no Velho Testamento os livros da Bíblia Católica? Isso vai ser no concílio já depois da Reforma, no período da Contra-Reforma. Então nós estamos falando da data do último concílio aqui de Cartago, 397, aonde, né, os 27 livros do Novo Testamento já foram considerados inspirados, ok? Nesse período, eles excluíram todos os livros apócrifos ou os pseudônimos. O que era pseudônimo? A pessoa escrevia o livro, mas não colocava o seu nome. Aí colocava lá, Evangelho de Tomé. Aí você pensa, foi Tomé que escreveu? Não, não foi. Evangelho de Pedro, não foi Pedro, ok? Outra coisa, que um cano fechado, ele trazia o quê? Confiabilidade, ok? Então, o cano bíblico foi fechado. Nós não podemos tirar e nós não podemos acrescentar. O cano foi fechado, são esses 27 livros. Pastor, me fala da autoridade apostólica, né? Foi um dos principais pontos para dizer que o livro foi inspirado por Deus, ok? Efésios 2:20, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Fundamento
da revelação apostólica. A autoridade do Novo Testamento, ela repousa primariamente sobre os apóstolos de Jesus. Então, Jesus prometeu que o Espírito Santo ia capacitar os apóstolos, né? Lembra lá em João 14, João 16, que ia ensinar, lembrar, os guiar na verdade. Então, os apóstolos, quais apóstolos? Os que Jesus escreveu, mais o apóstolo Paulo. Pastor, o senhor acredita que hoje nós temos apóstolos? Sim, Efésios 4. Só que o apóstolo de hoje, ele não tem autoridade de trazer algo para acrescentar ao texto bíblico. Então, o que está aqui na Bíblia, no Novo Testamento, é fundamentado nos ensinos dos apóstolos que andaram com Jesus, mais o apóstolo Paulo, ok? Então, entenda, qual era o critério para ser um apóstolo? Ter visto o Cristo ressuscitado, ter sido comissionado, chamado por ele, e ter autoridade para ensinar e governar a igreja, ok? Os escritos dos apóstolos, né? E a gente precisa entender que a grande maioria foram discípulos de Jesus. Mateus foi apóstolo, ok? João foi apóstolo. Marcos foi discípulo de Pedro diretamente. Lucas, companheiro de Paulo, ok? Então, o reconhecimento apostólico é algo que a igreja primitiva sempre teve e nunca foi um problema. Até porque eles tiveram o testemunho ocular, né? Eles andaram com Jesus. Paulo é o único que vai ter uma experiência com Jesus ressurreto, mas ele vai falar que o próprio Jesus entrega a ele, né, o evangelho que ele prega, que ele está ensinando. Então, as cartas paulinas, você vê isso muito claro. Na, no Novo Testamento, nós temos a revelação teológica, que é a revelação da nova aliança em Cristo, ok? Nós já falamos muito, então a nova aliança, ela é como o coração do Novo Testamento. Eu leio o Novo Testamento, eu preciso entender o que é esse termo nova aliança. Vamos caminhar aqui. A nova aliança é marcada por graça, fé e obediência. Essa é a dinâmica espiritual da nova aliança, graça, fé e obediência. Né? E a igreja é uma comunidade na nova aliança. O Novo Testamento, então, ele é, para mim e para você, um guia para a fé de vida cristã. Pastor, eu vou começar a ler a Bíblia. Nunca li. Eu começo por onde? Por Gênesis? Não. Começa pelo Novo Testamento. Depois você vai lá em Gênesis e faça toda a leitura. Ah, eu quero ler a Bíblia. Lembre-se que nós temos o desafio bíblico de um ano no nosso canal do YouTube, onde você lê 3 capítulos por dia e eu estarei lá ensinando para você os 3 capítulos que você leu. O Novo Testamento, ele é, né, a palavra viva que transforma. É nele que nós temos o ensino, é nele que nós temos o discipulado. Então a doutrina correta não é aquilo que você ouve as pessoas pregando, é aquilo que está aqui. Por isso que o que tem que ser pregado tem que estar nesse livro. Então a doutrina correta está aqui. A vida piedosa, como que eu vivo? A partir daqui. Como que eu faço o discipulado? A partir da Bíblia, né? E eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele fala, né, que as escrituras, ela traz consolo, correção e esperança. Às vezes a gente quer só consolo e esperança, mas ela também traz correção, ok? E ela é o padrão para a nossa vida de santidade e moralidade cristã. Agora, quando fala moralidade cristã, toma muito cuidado, porque as interpretações erradas geram os exageros religiosos que nós vemos aí. Então, para a gente terminar a nossa aula de hoje, o Novo Testamento não é um texto religioso como outros, não é. Mas o Novo Testamento é a voz viva de Deus. A voz viva de Deus para orientar a minha vida e a sua vida. Então, o Novo Testamento, ele vai edificar a vida do crente, vai corrigir os seus erros, vai formar o caráter de Cristo e vai nos fortalecer como igreja. Então, separe tempo para ler as Escrituras. Né? Pastor, como que eu escolho uma igreja? Escolhe uma igreja não perto da sua casa. Escolhe uma igreja que esteja perto das Escrituras. Então, para nós, esse livro é a nossa regra de fé. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã para mais uma aula
no nome de Jesus. Deus te abençoe.